Olá galera, bom dia, tudo bom com vocês? Então, devido a essa pandemia que a gente tem sofrido aí do coronavírus, estamos continuando essas atividades, então agora online, ok? Bom, e aí, morrendo de saudade de vocês, não pode parar essas atividades. Eu sou o professor Thiago Galés, para quem não me conhece, o pessoal que está começando a mandar aí perguntas, já está perguntando quem é, quem não é, sou eu, Thiago Galés, estou com saudade de vocês, espero reencontrá-los fisicamente o mais rápido possível. Mas, por enquanto, a gente continua as atividades aqui, ó, online, ok? Sejam todos bem-vindos, bom dia. Vamos lá, gente, vamos estudar, porque independente de ter a nossa pandemia ou não, que está acontecendo no mundo todo, a gente não pode parar, a gente tem as atividades, tem a prova do Enem que vai acontecer, galera. Vamos lá, vamos acordar, ok? Bom, para a gente continuar nossos estudos, a gente faz aquela revisão, né, que a gente tinha falado antes, então vamos começar a relembrar o que ficou no esquecimento, quem ficou parado, quem não ficou parado, poder acompanhar. Nós falamos nas últimas aulas sobre os elementos da comunicação. Vocês se recordam disso? Não? Sim? Vamos lembrar? Bom, os elementos da comunicação são emissor, receptor, canal, mensagem, código e, por si, a comunicação. Vamos lembrar o que cada um desses representa? A gente poder continuar nossos estudos? O emissor é sempre a pessoa que prepara um discurso para algo ou alguém que está dentro dessa ação comunicativa, perfeito? Então, emissor é quem prepara um discurso para algo ou alguém, ok? Perfeito. Receptor é a pessoa que vai receber esse discurso dentro dessa interação discursiva, perfeito? Já o canal é o meio que esse discurso vai ser levado. Eu preciso estabelecer uma comunicação com o meu interlocutor. Como é que isso vai acontecer? Como vai chegar essa comunicação até ele? E você precisa de um canal para que isso aconteça, ok? O código, toda vez que a gente falar sobre código, toda vez que a gente falar sobre código, nós estamos falando de quem? A gente está falando da língua portuguesa, né? Padrão, idioma, português, código, está relacionado de forma direta a isso, perfeito? A mensagem é o que você pretende estabelecer de comunicação. Aí você fala assim, mas espera aí, galera, qual a diferença de canal para mensagem? Bom, o canal é o meio que essa mensagem vai chegar até você. Exemplo, agora a gente está se comunicando, estou estabelecendo uma comunicação através das mídias, então esse é o meu canal que eu estou estabelecendo com vocês, a mídia digital. Agora, a mensagem estabelecida é a nossa videoaula, ok? Até aí acho que todo mundo entende, né? Bom, e a comunicação ela só existe quando houver essa interação entre interlocutor, emissor e receptor. Essa interlocução precisa estar bem estabelecida. Se for uma das nossas aulas que nós tivemos, revisa ela, ok? O contexto é o conteúdo da mensagem. Qual é o conteúdo que eu estou estabelecendo com o meu interlocutor? O que é que está estabelecido dentro dessa mensagem para que eu possa perceber isso, ok? Bom, se eu falo dos elementos da comunicação, se eu falo dos elementos que constroem essa comunicação, eu preciso lembrar então, gente, do quê? Das funções da linguagem. Essas funções estão sempre atribuídas a aproximar esses interlocutores, ok? E aí então, nós temos as nossas funções de linguagem para serem revisadas. Também já falamos sobre isso, ok? Bom, a primeira função da linguagem que nós temos é a função emotiva ou expressiva. Essa está focada no emissor, ok? No sentimentalismo, focada no emissor, ou seja, algo está relacionado ao emissor, quem produz esse discurso dentro dessa competência discursiva, tá? Já a função apelativa ou conativa, essa aí está focada no receptor, ok? Vai transmitir algum tipo de sensação, sentimento para o meu receptor. A gente chama ela de apelativo ou conativo. Um exemplo bem clássico disso, gente, são as propagandas, né? Os outdoors, por exemplo. Os outdoors são sempre focados no receptor. E eles vão trabalhar de que forma, gente? Sempre com imagens grandes, né, chamativas, né? Aí, utilizando sempre a linguagem verbal e a não verbal. Sempre eu tenho uma linguagem não verbal bem grande, uma imagem bem grande, você olha, você se interage, você procura ler o que será que tem dentro daquela mensagem, você começa a ler as letrinhas, poder entender o que está acontecendo, está focada sempre no receptor, não é? E aí você pode perceber que tem todos os elementos da comunicação ali, né? O emissor, o receptor, o canal nesse caso, o próprio autor, ele está ali bem grande, então ele vai ser o canal dessa comunicação.
A metalinguística, a língua explicando a língua, a própria língua. Nesse momento, a gente está tendo uma função metalinguística, ou seja, a gente está tentando entender esses comportamentos linguísticos, essas atribuições, e aí a gente está no momento metalinguístico. O professor de português, ele vai ser sempre metalinguístico. Ele vai tentar trazer para você um meio de você entender a sua própria língua, esse contexto de comunicação. Já a função fática, essa aí está focada no canal. Ela não tem uma mensagem concreta, não é? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que entre dois interlocutores, entre emissor e entre receptor, não vai haver nada, vai ser só um bate e volta? Exatamente isso. É aquele tipo de comunicação que você tenta estabelecer de oi, e aí? Tudo bem? Beleza, legal? Isso aí é o que a gente chama de função fática. Tem uma mensagem concreta? Não tem uma mensagem concreta, mas a gente está sempre preocupado com o quê? A gente está preocupado em estabelecer esses dois pontos, em manter esse canal da comunicação aberto, não é verdade? E você vai sempre jogando palavras soltas, mas estabelecendo esses dois pontos abertos, né? Emissor e receptor. E aí você pode utilizar, né, aqueles tipos de mensagens quando você manda pelo WhatsApp para saber se a outra pessoa vai ouvir, se ela vai estar ali de responder ou não. E aí, beleza? Tudo bom? Tudo bem? Aí a pessoa vai lá, fala aqui. Nada, deixa pra lá, você deixa, fala. Teve mensagem concreta? Não, você só queria saber se a pessoa ia te responder, não é verdade? Então, esse tipo de função a gente chama de função fática, ok? A função referencial ou informativa foca na realidade, informa fatos da linguagem clara e objetiva. Bom, gente, vamos tentar entender então que a função referencial trabalha sempre com textos de base. O que são textos de base? São aqueles textos que servem como fonte de informação para que você entenda determinado assunto. Exemplo, se você vai fazer uma pesquisa, você vai procurar um texto de base. Você vai procurar na internet, como todos fazem, né? Mas você não vai utilizar qualquer tipo de texto. Você vai ver a fonte do texto, quem produziu, por que produziu, se ele tem uma certa coerência de verdade para você. E ele utiliza a linguagem referencial. Jornais podem utilizar essa linguagem? Podem. Lógico que você vai depender do jornal que você vai ler, o que é a importância que você vai dar para essa informação, ok? E aí a gente chama ela de referencial ou informativa. A função poética ou também estética foca no receptor. Para isso é preciso que haja um recurso sonoro. Bom, aí você fala assim, peraí, galera, mas você falou para mim que a função apelativa está focada no receptor e ela está sempre naquele momento de persuasão. A função poética não estaria focada também no receptor? Olha, a função poética ela precisa de recursos sonoros. Que recursos sonoros são esses? A gente vai perceber que normalmente nas construções poéticas você tem a aliteração, a sonância. Esqueceu o que é a literação? Esqueceu o que é a sonância? Vamos lembrar então. A literação são repetições de quê? De consoantes, né? Aquele som excessivo de consoante. Um exemplo de aliteração é aquele ditado popular de criança, né? O rato roeu a roupa do rei João. Isso aí é um processo de aliteração, essa repetição de consoante. Já a sonância, você vai perceber que é uma repetição de som de vogal, som de vogais, né? E aí você está sempre dentro dessas construções. A função poética, por si, ela vai ter essa preocupação, essas construções sonoras. Rimas, musicalidade, aliteração, assonância. Tem uma construção, tem um apelo? Tem um apelo. Porém, ela está sempre criada nessas perspectivas. Ela ainda tem um padrão a ser descrito, ok, gente? Já a função apelativa ou conativa, ela está dentro dessa construção. Ela precisa persuadir você. Ela te provoca de alguma forma. Normalmente vão ser utilizados os verbos no imperativo. E aí você tem compre, faça, vista, veja, use. Né? E você vai perceber isso de forma bem direta. Aqui a gente volta, então, para os nossos assuntos de hoje. A gente começa, então, revisamos as duas últimas aulas, ok? Para quem perdeu, para quem estava perdido, para quem começou agora e para quem está assistindo a gente agora. A gente vamos acordar e vamos prestar atenção, né, galera? Vamos aquecer, porque o Enem está chegando, a gente tem certeza que vai dar tudo certo, a gente precisa da nossa aprovação, como sempre. Bom, e aí, continuando nossos estudos de hoje, a gente começa a falar sobre as nomenclaturas linguísticas e as variações linguísticas, né? Nós começamos a falar, a tentar entender o que é variação linguística, o que não é variação linguística.
por quê, né? E aí vocês mesmos acabam provocando aquele tipo de pergunta, fala um pouco sobre preconceito linguístico, a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que é preconceito linguístico. Bom, vamos por partes para poder entender o que é variação linguística até chegar ao ponto do preconceito linguístico, não é verdade, gente? Bom, aqui nós temos então as nomenclaturas das variações linguísticas, tá? A primeira variação que nós temos é a chamada variação diatópica. Ocorre nas questões ligadas à localidade e questões culturais ao regionalismo. Bom, e eu gosto muito desse exemplo, e é um exemplo clássico, né, que é o Chico Bento. O Chico Bento, por exemplo, ele tem o problema da questão de ser reconhecido na variação diatópica dele. Ele frequenta a escola, ele tem acesso à norma. Quando eu falo de norma, a gente tem que lembrar que eu estou falando de padrão, né, gente? Estou falando de língua portuguesa. E ele tem acesso à norma, ele tem acesso ao padrão, porém, ele é emparedado o tempo todo a ter esse comportamento linguístico. Olha como é que é interessante isso, gente. Olha como é que está começando a tentar entender, até a falar sobre o preconceito linguístico. O Chico Bento, ele frequenta a escola, ele tem acesso à gramática, à norma, mas ele continua carregado do seu sotaque, ele continua carregado das suas questões regionais, ele continua carregado do seu comportamento linguístico. Opa, comportamento linguístico, variação linguística. Ora, ele vai ter essa crescente comportamental das pessoas que convivem com ele. Mas espera aí, galera, ele não vai à escola, não tem acesso ao padrão, não tem acesso à norma? Tem, mas isso não quer dizer que ele vai perder, que ele vai deixar de lado todo esse comportamento cultural dele. E aí ele sofre o que a gente chama de variação diatópica. Bom, se eu entendi que o Chico Bento tem essa questão da variação diatópica, se eu entendi que ele tem um regionalismo, se eu entendi que ele fala que é uma questão cultural, peraí, todavia que eu pré-julgar o comportamento do Chico Bento, eu estou criando um preconceito linguístico. Simples assim. Quando você emparedar o Chico Bento e forçar ele a dizer uma nova linguagem, dizer que o que ele faz é errado, você está criando comportamentos de preconceito linguístico. Olha como uma coisa puxa a outra. E a gente pensa que preconceito linguístico está só atrelado às questões voltadas só para o regionalismo. Não. Você pode ter vários outros tipos de preconceitos linguísticos. Você pode ter vários outros tipos de emparedamento. Um exemplo disso é você dizer que as pessoas da comunidade não têm acesso à norma, não têm acesso à gramática, não têm acesso ao padrão. Tem. Todas elas têm acesso, todas elas são escolarizadas, todas frequentam a escola. O que elas têm uma questão cultural ligada a fatores culturais que fazem com que elas produzam esses discursos. E aí você pré-julga dizendo que não, esse discurso não pode ser aceito, esse discurso está totalmente errado. Não está errado. Ele tem uma questão cultural, ele tem uma crescente que leva as pessoas a utilizarem ele como ponto de comunicação. Então você está criando também preconceitos linguísticos. Então, peraí, vamos tentar entender isso? Não é preconceito regional? Não. Existe preconceito linguístico regional e você pode também criar preconceitos a partir de discursos produzidos pelo próprio grupo social que se encontra dentro do seu meio. Você está pré-julgando, o outro está emparedando ele a criar esses tipos de discurso. A próxima variação, a gente chama de variação diafásica, ocorre de acordo com um contexto situacional. Opa, adaptação de uma linguagem a um contexto. Todos nós fazemos isso, gente. Eu não sou professor de português 24 horas, então eu preciso ter uma variação diafásica, eu preciso ter um comportamento da minha língua. Então, peraí, explica isso. Quer dizer, então, para cada espaço você vai ter um tipo de linguagem. Pensa, você não utiliza roupas, você tem roupas para utilizar de qualquer situação, de qualquer comportamento. Na praia você usa um short, na piscina você vai usar uma roupa mais curta, uma camiseta. Ali a língua, então, ela está totalmente desnuda, não é verdade? Perfeito. Agora, se tiver um evento de gala, você vai usar um terno, se você é um menino, se você preferir, ou os ternos femininos, os ternos masculinos, vai ficar de acordo com o seu estilo. Mas provavelmente você vai utilizar uma roupa que seja um pouco mais elegante para essa ocasião, não é verdade? Dentro dessa perspectiva, para cada espaço você utiliza uma roupa, para cada comportamento, uma linguagem. É muito perceptível isso. Uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai deixar de fora todas as expressões de gírias, expressões carregadas de expressões populares, não é verdade?
Quando você faz isso, você está adaptando a língua, você está adaptando a linguagem. Quando você faz esse tipo de adaptação, você está criando um contexto situacional para utilizar essa linguagem, perfeito? Já a variação diastrática ocorre em grupos sociais diferentes ligados a determinados contextos linguísticos. Espera aí. Diastrática, ela ocorre de acordo com grupos sociais. Quando eu falo de grupos sociais, eu tenho que pensar que estes grupos sociais eles vão ser divididos em cadeias, não é verdade? Então, para cada grupo social, você pode ter sim um tipo de linguagem dentro daquele contexto. E aí vocês se recordam daquela questão do Enem que falou sobre a questão do aqué? E aí, não deu? Gerou um monte de problema? O pessoal fez várias críticas, né? Falaram que porque o aqué é uma linguagem dos gays, homossexuais, dos travestis, isso não podia cair na prova do Enem. Por que não pode cair na prova do Enem? Se essa questão do aqué, que caiu na prova, trata de um contexto de variação linguística. Está muito bem dentro do nosso conteúdo. O problema todo é a gente tentar entender todos esses tipos de variações, todos esses tipos de comportamentos, não é verdade? E aí a situação provocada lá nessa questão do Enem era uma situação de um advogado dizendo que ele utilizava a palavra aqué, mas ele não utilizava ela com constante, ele utilizava entre grupos de amigos, ele utilizava em situações muito informais, não utilizava numa situação em que ele estivesse diante do juiz. É lógico que ele não faria isso. Olha que interessante. Na própria questão do Enem, ele fala que utilizava a palavra aqué dentro de contextos informais, porém, ele não utilizava essa palavra diante de um juiz. Ora, ele além de ter uma variação diastrática, ele ainda tem uma variação diafásica, ou seja, ele vai adaptar a língua aos comportamentos, aos grupos de interação em que ele vai se utilizar isso. Ok? Dentro dessa perspectiva, ele vai fazer dois tipos de variação, diastrática e diafásica. Não quer dizer que esteja errado. E aí a questão do Enem que provocou tanto problema, tanto questionamento, ela está perfeitamente dentro do nosso conteúdo e não foge nem um pouco às questões de variações linguísticas. Bom, falta falar da variação linguística das questões históricas, né? A língua, vocês sabem muito bem, ela pode sofrer essas mudanças ao longo do tempo, ok? E essas transformações que ela vai sofrer ao longo do tempo são variações históricas. Bom, então se a gente pensar que a língua é um organismo vivo, que ela não fica estática, ela não fica parada esperando você para que ela possa acontecer, ela precisa sim da convivência dos seus interlocutores, ela precisa do comportamento dos seus interlocutores para poder acontecer. E aí ela não é estática, ela vai sofrer as suas transformações. Uma das transformações que vocês mais devem conhecer, o que mais deve ser falado, os mais exemplos que tem aí na internet, são aquelas variações em que ocorre, por exemplo, a palavra você, né? Vós-me ser, vossa mercê, você e hoje, na digitação lá, o tempo todo, no WhatsApp, entre outras páginas sociais aí que vocês utilizam, o VC. Ora, é uma variação, tá? Isso não quer dizer que ela vai ser aceita pela norma, né? Você não tem como abreviar e a gramática vai aceitar isso como padrão, como norma. Ela pode não aceitar, mas é uma variação histórica. E assim outras palavras e outras significações semânticas, tá, gente? Como assim outras variações semânticas? Você tem palavras que vão sofrer transformações de comportamento, de sentido, né? E aí você pode ter, sim, palavras que eram utilizadas num período e que agora não vão ser utilizadas mais. Um exemplo disso é o adjetivo brotinho. E aí? Quem utiliza esse adjetivo hoje? O adjetivo bacana, tá? Ó, o bacana até algumas pessoas utilizam, mas não é frequente, né? Vocês vão dizer que uma situação é legal, vai dizer que é legal. Isso é legal. Não vai dizer que bacana. Agora, brotinho, hoje as pessoas utilizam, né? Os jovens, elas vão dizer, uma novinha, ou vão falar sobre mais digitais, vão dizer, é o arroba, é o crush. E aí tem as outras expressões. Então você vai sofrer essas variações históricas ao longo do tempo, e aí você vai começar a perceber que são variações importantes, que vão atualizando a língua. Lógico. Espera aí, Thiago.
Então, quer dizer que sofreu variação, então, todavia, essa palavra vai ter que ser modificada, ela vai ter que ser alterada. Não. As palavras podem sofrer variações, mas elas precisam ser consagradas para entrar no dicionário e serem aceitas como uma variação de fato, ok? A gente não pode confundir as expressões populares que duram por um período e depois somem e se dissolvem rapidamente, né, gente? Então, tem como você dizer que isso é uma variação, uma transformação histórica? É uma transformação histórica. Porém, ela não sobrevive tanto tempo, ela vive naquele período e depois se dissolve muito rápido. E aí é uma variação histórica, tudo bem, mas ela é somente variação de comportamento da língua, variação situacional. Perfeito? Das nomenclaturas, eu falei das variações linguísticas, só para a gente fechar esse assunto e seguir, tá? Eu falei da variação diatópica, que acontece nas questões de localidade, culturais, tá? Regionalismo. E aí, toda vez que eu falar de diatópica ou variação regional, a gente pode lembrar sim do Chico Bento, que, coitado, ele sofre com esses problemas de variações linguísticas. A gente não pode esquecer do preconceito linguístico, já falei sobre esse. É quando você quer emparedar e quando você quer julgar o seu discurso superior ao do outro, né? O tempo todo você vai querer criar esse tipo de comportamento. Falei da variação diafásica, que ocorre de acordo com o contexto situacional e adaptação da linguagem de acordo com todos os tipos de meio de veiculação. E também falei da variação diastática, ela vai ocorrer entre grupos sociais, né? Os advogados, professores, eles vão ter uma linguagem que vai ser utilizada ali. Até mesmo vocês, alunos, têm uma linguagem que vocês utilizam dentro da competência de comportamento de vocês, né? A palavra cola, por exemplo, olha que interessante, ela cola dentro do contexto escolar, significa o quê? Ah, serve para colar. Perfeito. Mas numa situação comportamental de prova, cola é alguém que esteja copiando a prova do outro, não é verdade? No Nordeste não se fala cola, se fala pescar, né? Você está pescando a resposta e ela sofre variação semântica, né? Não é uma variação histórica, é uma variação de sentido. E aí são variações que vão acontecer de acordo com a cultura e a regionalidade de cada situação. Mas percebam, quando eu falo a palavra cola, se estiver dentro do contexto papelaria, ninguém vai pensar que você está copiando a resposta. E aí não tem que se pensar, né, gente? Então, a palavra cola vai sofrer um contexto de semântico e situacional dentro desses grupos aqui, ok? Falei das funções da linguagem, só para a gente fechar esse assunto. E aí a gente fecha com a intertextualidade. Perfeito. Falamos variações linguísticas, eu espero que não tenham tido dúvidas quanto a essas variações regional, situacional, histórica, social, né? São variações ligadas. Não posso esquecer, gente, não vou deixar esquecer que essa variação social ela acontece de acordo com classes, né? Variação entre classes, você vai perceber que algumas pessoas estão mais ligadas a normas e outras pessoas estão mais ligadas a contextos comportamentais muito mais livres, muito mais desnudos da língua. Esses tipos de variações sociais, você vai perceber que vão ser empoderados, vão ser colocados e classificados de acordo com uma escala da sociedade. O que a gente não pode ter é preconceitos com o discurso do outro, né? Se ele cresce dentro de um contexto, falando aquela palavra, ele ouvindo aquela palavra o tempo todo, ele vai acreditar que aquilo ali está certo, porque dentro daquele convívio social dele, aquela palavra não sofreu problemas linguísticos, ok? Ela não sofreu problemas de variações linguísticas. Então, ele acredita que está correta. O que você não pode fazer é pré-julgar o outro. A gente também tem as variações ligadas às questões etárias, né? Não posso esquecer, vocês não vão me deixar esquecer. Variação da faixa etária, vocês vão perceber que o jovem tem um discurso totalmente diferente de uma pessoa, digamos, adulta, que vai ter um discurso um pouco mais sério, mais polido. Né? Aí você vai falar assim, pô, esse cara daqui não usa um discurso de adolescente, de jovenzinho, quem está pensando que é e tal. E aí você acaba criando esses preconceitos, que você vai achar que para cada faixa etária você vai ter um tipo de linguagem, para cada tipo de idade você tem um tipo de linguagem, né? Essas são as variações etárias, as variações sociais, variação etária. A social
Não me deixem ficar com dúvidas, ok? Na variação social, ela acontece de acordo com os grupos sociais da sociedade, tá? Não vamos criar preconceitos. Ah, esse fala certo, aquele fala errado. Não existe certo e errado no processo comunicativo. Só vai haver certo e errado na norma, no padrão. E aí a gramática é quem vai determinar se é certo ou errado a partir do momento de escrita, de análise de estruturas oracionais. E ela vai dizer que sofreu algum problema de concordância, algum problema de falta de compreensão dentro de estruturas escritas e a gramática vai determinar. Agora, na competência linguagem, efeito da comunicação, isso não vai acontecer. Perfeito? Se eu falo desses efeitos da comunicação, se eu falo desses efeitos comunicativos, a gente começa a perceber que eu tenho uma intertextualidade. Essa intertextualidade, gente, ela vai acontecer de várias formas. São vários mecanismos para apresentar a intertextualidade. Tem uma imagem aqui bem interessante, gente, que fala sobre a questão da intertextualidade, né? Consiste na interação entre dois textos ligados pelo mesmo contexto. Então vamos lembrar que contexto é o tipo de mensagem que você pretende estabelecer. Ok? A gente revisou rapidamente os elementos da comunicação, eu falei sobre o contexto, que é o que eu desejo como mensagem que vai chegar ao meu interlocutor. Não é? E aí essa interação entre dois textos ligados a gente chama de intertextualidade. Aqui eu tenho um exemplo, circula aí pela internet, tá? Isso não fui eu que criei, deixar bem claro. Tem só você buscar nas suas mídias digitais. Tem Mona Lisa e Mona Crespa, ou seja, Mona Lisa com um cabelo bem mais liso, por devido à utilização de algum tipo de shampoo, algum procedimento estético, e aqui ela muito mais solta, livre seus cachos alisados, né? Bom, é um tipo de intertextualidade? É um tipo de intertextualidade. E vocês vão perceber que as propagandas em si, elas vão trabalhar o tempo todo com esse tipo de intertextualidade, porque é muito mais fácil atingir o seu interlocutor. E aí a gente volta lá novamente naqueles elementos da comunicação. Ora, eu falei da intertextualidade porque eu estou preocupado com o meu receptor. E o receptor, dentro do processo comunicativo, dentro da questão ligada à interação comunicativa, eu preciso da intertextualidade. Eu vou pegar algum elemento que já esteja vivo, que seja de fácil reconhecimento, que é a intertextualidade ligada ao lógico, direta, intertextualidade direta, e aí eu vou pegar esse elemento e vou criar uma charge, uma brincadeira, uma tira, e vou começar a estabelecer com ele esse tipo de comunicação, percebe? E aí eu crio esses dois pontos para poder estabelecer com ele. Essa comunicação fica muito mais fácil, né, gente? Perceber dentro da propaganda, e as pessoas acabam sendo levadas para a utilização do produto ou a tomada de ação, que vocês sabem que algumas propagandas, alguns comportamentos, principalmente no sentido vestuário, na moda, por exemplo, você vai ter muito mais influências, né, para você ter uma tomada de atitude ou você utilizar determinado tipo de roupa, algum tipo de comportamento. Para essa interação, é preciso conhecimento prévio do texto de base. Sim, gente, a intertextualidade não tem como você falar de Mona Lisa e Mona Crespa, brincar com esse duplo sentido da palavra, né? Mona Lisa como se o cabelo dela estivesse, lisa, se fosse liso, ligado semanticamente ao estilo do cabelo dela, se eu não conheço o texto de base, se eu não conheço o texto anterior, tá? É sempre importante você conhecer o texto anterior, tá? Senão você não tem a intertextualidade. Posso ter intertextualidade direto no próprio texto? Pode. Você faz citações diretas, a gente vai ver os tipos de intertextualidade que vão aparecer. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas já leio outros também, tá? Bom, eu tenho paráfrase, eu tenho aqui paródia, citação e estilização. Eu citei para vocês 4 tipos de intertextualidade, mas você não fica presa a esses 4 tipos. Já vou apresentar os outros tipos para vocês, tá? A paráfrase, gente, ela mantém-se a ideia original, modificando-se apenas a forma de apresentar. Paráfrase, mantém-se o texto original e aí você muda apenas a forma de apresentar. Olha como isso fica interessante quando a gente percebe no exemplo. Ó.
Deus ajuda quem cedo madruga, dito popular, e já acontece na sociedade. E aí eu vou parafrasear, vou utilizar esse texto e vou criar outro. Que Deus ajude o trabalhador honesto, porque o péssimo transporte o faz acordar cedo. Gente, olha isso que interessante. Que Deus ajude o trabalhador honesto, porque o péssimo transporte o faz acordar cedo. Percebam que eu tenho uma intertextualidade criada a partir de dois pontos, a partir da própria paráfrase. Ou seja, eu tenho aqui a frase original e vou acabar criando com ela algum ponto de ligação. Vou acabar criando com ela algum tipo de relação. Né? E nesse caso, vai ser o que a gente chama de paráfrase. Eu vou manter o texto original, modificar uma ou outra palavra para manter esse comportamento. O próximo chama paródia. Esse é interessante. Normalmente vocês já devem ter feito isso na escola, professores de línguas, professores de literatura, história, de linguagens, eles acabam pedindo sempre você fazer uma paródia com uma musiquinha para você acabar criando aí algum tipo de situação para que você possa memorizar o conteúdo. Ele vai criar a paródia, tá? Melodia ou musicalidade presente nos textos originais. Exemplo, você vai pegar a batida, vai pegar a melodia que tem de um funk ou de uma outra música que você gosta, vai manter a melodia e vai modificar apenas a letra. Isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo as pessoas estão fazendo paródias. Né? Na internet, por exemplo, vocês vão perceber, tem muito mais acessos a esse mecanismo, com certeza vocês vão achar, e aí vão perceber muito mais números de paródias presentes de vários tipos, né? Desde questões alimentícias, roupas, vestuários, comportamento, né? Brincadeiras com algumas situações, e aí tem vários tipos lá, ok? A citação faz-se uso fiel das palavras de texto, reforça-se o texto. Quando eu faço citação? A citação está presente, em alguns casos, em alguns tipos de produções universitárias. Por exemplo, você vai fazer citação. Você está lá escrevendo um texto, falando, argumentando, produzindo algum tipo de situação e você precisa reforçar. E você vai fazer uma citação de um autor que também concorda com o que você está falando, né? Um autor que reforça as suas ideias. Lembre-se, a citação precisa ter o autor após o texto, ok? Você não vai fazer nenhum tipo de citação sem dizer quem é o autor original desse texto, tá? Ela vai aparecer na sua produção de textos que você pode construir. Eu posso fazer, por exemplo, uma citação dentro da minha redação? Pode, você pode fazer a citação na sua redação, desde que você lembre-se de colocar o autor original, né, do texto que você acabou de dizer, ok? A estilização mantém-se o texto original e adapta-se às novas versões. Estilização, com certeza, vocês já devem ter visto aí vários outros tipos de filme, né, refeitos, né, são os remakers, de filmes internacionais, né? A Bela e a Fera, a gente viu outro filme que passou recentemente, teve uma nova versão, A Bela Adormecida, Branca de Neve e o Caçador, né? Não é mais a Branca de Neve, que é uma pobre donzela que está lá vivendo, né, isolada, e agora tem um caçador. Isso são estilizações, são produções novas desses textos, ok? Bom, esses são alguns tipos de intertextualidade. Vou apresentar aqui para vocês mais alguns. Para que a gente possa reforçar todo esse estudo, ok? Olha, eu apresentei para vocês paráfrase, paródia, citação e estilização. E ainda nós temos, só um minuto. Cadê? Referência ou alusão, tá? Quando você tem esse tipo de referência, quando você faz referência a algum autor também, parecido com uma citação, tá? Epígrafe, tá? Você vai utilizar uma passagem do texto original e vai acabar citando novamente, chama isso de epígrafe, tá? Nós temos também a tradução, que é a passagem de um texto de língua estrangeira para o idioma, no caso nosso, língua portuguesa, tá? Temos também paródia, já falei para vocês. Epígrafe, sim, pastiche, tá? O que é o pastiche, gente? É uma imitação direta, né?
Pastiche é você brincar com um jogo de palavras, é você imitar aquela palavra, aquela brincadeira da música, né? É um tipo de pastiche. Quando você brinca e provoca a pessoa a fazer esse tipo de construção, é um pastiche, é uma brincadeira, uma imitação do texto original, tá? Citação, referencial, alusão. Tá. Bom, dentro da intertextualidade, a gente não pode esquecer de citar a intertextualidade, ela pode ser explícita ou implícita. E aí, sabe qual é a diferença dessas duas? Rapidamente, só para a gente fechar, tá? Essa questão de intertextualidade explícita ou implícita, a gente precisa entender isso. A intertextualidade explícita ela é de fácil identificação e estabelece uma relação direta. Eu até falei para vocês quando isso, né? Quando eu falo da Mona Lisa, ó, Mona Lisa e Mona Lisa, isso aqui é um tipo de intertextualidade de forma direta, é uma intertextualidade explícita. Não está nada subentendido, não tem nada que você precise pensar e rever para tentar entender. Você percebe isso de forma muito clara e objetiva. Isso é uma intertextualidade explícita, outdoors, propagandas, né? Horta de Elite, aí você lembra do filme Tropa de Elite. Lembre-se, toda intertextualidade, você precisa conhecer o texto de base para que você possa fazer esses tipos de citações, ok? E a intertextualidade implícita? Bom, essa letra ligada, tá? Ela não é fácil de ser identificada aos seus leitores, ela não estabelece relação direta, exige uma dedução ou uma inferência ou uma atenção de uma análise por parte dos leitores. Eu vou levar muito mais tempo para entender? Sim, você vai levar muito mais tempo para entender, isso aí é fato, tá? Exige que os leitores recorram a reconhecimentos prévios da compreensão. Tanto a direta quanto a indireta, explícita ou implícita, ambos precisam que você conheça o texto de base. A diferença da intertextualidade implícita é que você leva um pouco mais de tempo e você tem precisa de muito mais informação para chegar a entender o que aconteceu ali nas vias de fato. Ok? Bom, e aí a gente fecha a nossa aula com a nossa revisão. Fizemos a revisão de funções da linguagem perfeitamente, ok? Revisamos todas elas, falamos das funções emotiva ou expressiva, apelativa ou conativa, metalinguística, fádica, referencial, poética ou estética. Fizemos essa revisão de hoje. Falamos dos elementos da comunicação, emissor, receptor, canal, código, mensagem, comunicação e contexto. Falamos também sobre as variações linguísticas, tá? A gente começou a entender que são variações, são comportamentos linguísticos, esses comportamentos são ligados à interação entre interlocutores, emissor e receptor, isso precisa ficar claro para a gente. Não podemos criar preconceitos linguísticos, vamos lembrar que preconceitos linguísticos, eles podem acontecer tanto nas questões regionais, tá? Você pode ter preconceito com pessoas que vêm de outros estados e aí acabar criando brincadeiras, situações, deboche. Isso é um preconceito linguístico. E a gente também pode lembrar que existe o preconceito linguístico ligado a situações sociais, quando você diz que aquela pessoa não fala direito porque ela também mora em uma comunidade. Isso é um preconceito linguístico. Ela não fala português. Quem determina quem fala, quem não fala? Você precisa entender que isso são emparedamentos, né? A norma gramática ela vai determinar quem fala e quem não fala dentro do padrão gramatical. Agora, no contexto linguístico, no âmbito da linguagem, não há um erro, você não pode fazer isso. São preconceitos linguísticos. Cada um tem o direito de se expressar de acordo com o que sente à vontade. Fora as questões ligadas à cultura, né? A gente já falou sobre isso. A questão cultural faz com que as pessoas tenham determinados tipos de discurso, determinados tipos de comportamentos. Falamos da variação em que ela vai acontecer do comportamento desnudo ou mais polido, que é quando você tem uma situação da linguagem. Essa situação vai dizer que você pode falar muito mais solto, por exemplo, na praia, você tem muito poucas roupas, né? Você se preocupa muito pouco com a linguagem. Mas se você está dentro de uma competência, de uma festa, de gala, existe que você tem um outro padrão. Então, a linguagem vai sofrer situações, ela vai se adaptar aos vários contextos da língua. Então, para cada situação, você vai utilizar uma linguagem. E falamos sobre a linguagem dos grupos sociais, dos advogados. Falamos também sobre a questão do Enem,
em que ele fala sobre o aqué. O aqué é uma linguagem cultural utilizada por grupos, né, homossexuais, e as pessoas criaram vários tipos de discursos preconceituosos quanto a isso. Essa linguagem acontece no comportamento dos grupos homossexuais e ele fala que ele utiliza, mesmo ele sendo heterossexual, ele utiliza essa linguagem, mas ele faz uma avaliação situacional. Ele jamais utilizaria isso dentro de uma audiência diante de um juiz, porque ele sabe que ali ele precisa de uma outra língua. Olha que interessante. Ele se utiliza de uma linguagem de versão cultural, de uma linguagem de um grupo social, porém, ele faz uma variação situacional. Ele utiliza ela em um outro contexto e ele reutiliza ela o tempo todo, ok? Falamos sobre a intertextualidade de forma direta e indireta, explícita ou implícita, e que toda intertextualidade precisa ter o texto de base, o conhecimento do texto de base, para que você possa entender, ok? Fica para os estudos, continuar os estudos da apostila, vocês provavelmente todos já têm, ok? A utilização da apostila faz os exercícios da página 17 até a página 23, ok? De 17 a 23, eu vou publicar no nosso canal direto, que é o Google Classroom, vou publicar o gabarito e os comentários, as dúvidas que tiverem, vocês podem começar a colocar lá, e eu vou respondendo para vocês o mais rápido possível, ok? Um abraço, conto com vocês, até a próxima.